Olá, eu sou João Meirelles Filho e este é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. Estou aqui com vocês em 15 aulas de Introdução à Amazônia que foram divididas, essas aulas muitas vezes estão divididas em mais de uma gravação, de uma aula. Tá? Nesta aula nós vamos juntar tudo que nós tratamos anteriormente e pensar junto com vocês um projeto para a Amazônia, quais são os novos rumos para a região, né? Então ela utiliza elementos de todas as aulas anteriores. Volto aqui à declaração da Comissão Brundtland, que é aquela primeira iniciativa global que trata do meio ambiente com todos os países juntos, né? A Brundtland foi primeira-ministra na Noruega e conduziu esse processo, e depois isso resultou mais para diante na Rio 92 e diversas conferências das partes sobre os climas, que são as COP, que acontecem frequentemente e vem trazendo uma série de questões, como a gente mencionou na COP de Paris. Mas aqui, voltando ao cerne da questão desse documento, Nosso Futuro Comum, Our Common Future, que diz o seguinte: desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades das atuais gerações sem comprometer a habilidade das futuras gerações e atender às suas próprias necessidades. É o que a gente já comentou aqui, de entregar um planeta, entregar uma Amazônia melhor do que a gente recebeu para as próximas gerações e até para as gerações atuais. E na verdade, a primeira questão mais importante é que a grande justificativa de conservar a Amazônia é pelo que ela é, pelo que ela significa para os seus povos, para os seus habitantes, urbanos, rurais, quem seja, e isso já seria suficiente como razão. E na verdade isso é muito mais irracional do ponto de vista da lógica, né? E não é uma justificativa numérica palpável, mas é uma justificativa que faz sentido, né? Então, por isso essa pergunta: é difícil reconhecer o valor intrínseco da Amazônia como justificativa para poupá-la da sanha destrutiva? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento e que é a base dessa nossa aula hoje. A gente tem algumas premissas para pensar um projeto amazônico, né? Primeiro, que não existe um projeto amazônico. O governo federal não tem, os governos dos outros países raramente têm uma proposta assim que consegue conduzir de longo prazo, talvez a Colômbia, mas algumas premissas fundamentais. A primeira é um reconhecimento efetivo, não apenas uma palavra de consolação, para os erros cometidos perante os povos indígenas, as populações negras, e entre os quais quilombolas, mas não apenas quilombolas, escravização, e os povos tradicionais. Essa é a primeira questão, uma premissa fundamental, né? O segundo é que há um conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Não se descobre o cupuaçu, não se descobre o açaí, não é alguém de fora que... Não, existe toda uma história de 100 séculos de aprendizado, de convivência, de duro aprendizado, para que se chegasse hoje a esse conhecimento. Que a ciência tem feito, enfim, catalogação, estruturação, mas há uma base de conhecimento tradicional. A terceira é que não haverá um projeto para a Amazônia sem a inclusão dos jovens. A gente já viu aqui que a maior parte da população da Amazônia é jovem. Aliás, dentro do contexto brasileiro, talvez até em outros contextos dos outros países, provavelmente, a população jovem na Amazônia é a maior população jovem no país, proporcionalmente. Tá? E sem equidade de gênero não há desenvolvimento, não adianta a gente não tratar essa questão como uma questão básica, fundamental, inicial. Há uma outra questão que pouca gente conhece a Amazônia, compreende a Amazônia, a sua dimensão, a sua relevância. Então esse acesso à informação, seja no meio escolar, seja nos órgãos públicos, seja em diversos meios, precisa ser muito fácil de ter acesso a esse conhecimento, de ter como compreender de linguagem simples. E esse é um desafio. Nós não temos nenhum órgão público hoje, nenhum órgão público em nenhuma esfera na Amazônia que tenha explicações simples, objetivas, atualizadas e preocupados com o público. Estão preocupados mais em prestar contas disso ou daquilo, ou principalmente se defender. E nesse sentido, a prioridade para a educação de qualidade, para universal, né,
que não deve ser apenas a universidade ou o ensino elementar ou o ensino médio. Se trata de todos os processos, inclusive dos processos não formais, né? Da educação ambiental pública de uma maneira geral, que fora dos bancos escolares também. Depois é preciso compreender que é preciso assumir e compreender no sentido não apenas de compreensão, mas de absorção de que há uma série de patrimônios na Amazônia que estão entrelaçados, seja o patrimônio mineral, seja o patrimônio genético, os serviços ambientais que a Amazônia provê, o conhecimento desse conjunto de povos que falam tantas línguas e tantas culturas. Isso tudo constitui muitos patrimônios. Isso tem que ser compreendido, valorizado, não que tudo tenha um valor financeiro, monetário, mas valorizado enquanto a sua importância, a sua relevância. E por fim, a necessidade de que a gente compreenda, a sociedade compreenda que o poder público e a classe política que trabalha no poder público e os funcionários públicos, eles estão aí para prestar serviços, servidores públicos, né? Então essa compreensão básica é uma premissa fundamental da Amazônia, para que haja uma Amazônia, um projeto amazônico. Não adianta ter uma proposta mirabolante, né? E nesse sentido, algumas políticas precisam ser implementadas, mas em definitivo e de maneira abrangente. A primeira é a questão de políticas compensatórias, né? A indígenas, povos tradicionais, negros, incluindo-se aí os quilombolas e demais outros povos aqui não mencionados em específico, né? Isso de forma objetiva, seja cotas na universidade, seja creches, seja postos de saúde, enfim, todas as políticas compensatórias que tem que ser muitas em diversas áreas, né? Acesso a diversos serviços e tal. Depois a questão do reconhecimento dos territórios indígenas. Eles estavam aqui antes da chegada da invasão europeia e os outros processos nos últimos 500 anos, e isso precisa ser efetivamente implementado e não apenas no papel. Da mesma maneira, os povos quilombolas que se localizaram em diversas regiões, especialmente no Pará, onde há uma quantidade muito maior em termos da Amazônia, em termos de número de povos quilombolas e também de espaços que eles ocupam, né? E da mesma maneira as comunidades tradicionais, como a gente viu, um processo que se iniciou com as reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentáveis, assentamentos agroflorestais e daí por diante. E, claro, proteção aos grupos indígenas isolados, que é algo que está bastante fragilizado no momento, e pensar ações afirmativas de longo prazo de políticas públicas, né? Acesso à energia não pode ficar no luz para todos, porque tem 1 milhão de famílias ainda sem acesso à energia. Acesso à saúde, à educação e todas as questões que a gente está acostumado a discutir, mas que não ocorrem fora do discurso de uma maneira tão completa. E aí, em termos ambientais, né, o que a gente precisa? É que tem um conjunto de terras públicas, como a gente viu, inclusive não arrecadadas, né? E a gente precisa ter uma proteção em termos ambiental, no sentido de garantir a conservação dessas áreas, seja para o destino que elas tiverem, né? Seja para manejo florestal, seja para reserva biológica, seja assentamentos agroextrativistas, seja o que for, né? É preciso ter uma proteção. E da mesma maneira, as terras públicas que ainda estão por arrecadar, e nós estamos falando aí de uma área bastante significativa, maior que 80, 100 milhões de hectares, isso há números ainda a verificar, porque nem o poder público sabe, os diferentes órgãos do poder público, tanto federal quanto estaduais, sabem exatamente essa área, mas isso ser direcionado para uso público e não para fins privados. E não há dúvida que comando e controle, ou seja, fiscalização de garimpo, de pecuária, de derrubadas, de queimadas, sem que isso ocorra de forma assertiva, nós não conseguiremos avançar. A legislação está aí para ser implementada, ela é bastante completa. Claro que alguma coisa precisa ser detalhada e precisa ser complementada, mas seria muito suficiente se ela fosse realmente realizada.
E a gente tem que trabalhar a questão de criminalização desses, a monitoramento, a fiscalização desses crimes no nível municipal. Então, um problema de garimpo é um problema para a delegacia local, não é um problema apenas para o órgão federal que vem numa expedição, às vezes até mirabolante, consegue muitas vezes seus resultados, mas no momento que ela sai, tudo retorna. Então, essa é uma questão que tem que ser tratada no dia a dia, como uma parte do dia a dia. E, na verdade, quando a gente fala das unidades de conservação, pensar isso como corredores, como mosaicos, como um conjunto de unidades para que faça sentido, inclusive, os serviços ambientais, a conservação da biodiversidade, conservação dos povos que ali, e respeito aos povos e a qualidade de vida desses povos que ali vivem. E para que a gente chegue, né, a uma Amazônia que está na prateleira, como aqui nesse supermercado em Belém, né, a gente precisa partir não apenas de valorizar a castanha como um processo que é único da Amazônia, né, que pode estar no ver-o-peso, como nessa feira, né, mas que isso passa a ter outros serviços agregados, né. Eu acho que essa pequeno quadro que mostra o café, o valor do café em grão, até o valor da experiência, né, apresentar o produto de uma forma diferente, a gente precisa levar isso para todos os produtos amazônicos, não apenas alimentares. A gastronomia amazônica é algo que a gente pouco falou, mas ela está atrelada a esse aprendizado de séculos, né, que bens, que produtos agrícolas e da pesca e tal foram apropriados e foram transformados culturalmente, e isso é um dos produtos, é um dos serviços para a humanidade que pode ser feito e pode tornar a Amazônia, pode ser uma das grandes saídas, um grande projeto para a Amazônia seria a gastronomia amazônica, mais do que a gastronomia paraense, por mais relevante que ela seja no contexto amazônico, mas nós estamos falando aqui de uma região como um todo. Nesse sentido, né, a gente precisa pensar as externalidades negativas e positivas, né? As negativas, né, a gente já tratou bastante, né, mas como é que a gente mitiga, como é que a gente supera as dificuldades em função dessas externalidades negativas? Uma das maneiras que tem se proposto, mas há pouca realização, a baixo nível de realização, especialmente junto ao poder público brasileiro, é a questão dos pagamentos por serviços ambientais. É algo que tem que se pagar pela água que o sudeste do Brasil, para a umidade que o sudeste do Brasil, Argentina, Paraguai recebem, pelo carbono que se evita em função de um controle do desmatamento e daí por diante. Depois há uma grande questão que é pagar para conservar a Amazônia. Muito da lógica do Fundo Amazônia e de outras iniciativas estão nesse caminho, né, de Bolsa Verde, de remunerar para que a região seja conservada com seus serviços ambientais estruturados. Da mesma maneira, há uma lei no Brasil recente de reconhecimento do acesso, pagamento pelo uso da biodiversidade através do conhecimento tradicional, que é o conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Isso já está operando, inclusive, com grandes empresas, como é o caso da Natura, né, e já mostra caminhos bastante interessantes, né. Claro que é uma questão para ser complementada para muitos outros setores, né, não só de cosméticos, mas da indústria farmacêutica e outras indústrias de fibras e daí por diante. Para tudo isso acontecer, é preciso que haja um investimento de longo prazo e sério em ciência e tecnologia. A gente já falou diversas vezes que o investimento nisso é muito pequeno. Há, por exemplo, em termos numéricos, há menos doutores em toda a Amazônia do que apenas numa única universidade no estado de São Paulo, a USP, que é uma universidade de excelência, e por isso a gente mostra que 60% do Brasil tem menos doutores em termos de espaço geográfico do que uma única universidade na principal metrópole brasileira. E claro, não há dúvida que para esse projeto amazônico precisa ser financiado, né, pela punição econômica severa a atividades de desmatamento, queimada dependentes, né. E a gente precisa avançar muito na questão da marca da Amazônia, né? A marca Amazônia precisa ser valorizada, precisa ter valor econômico, precisa ser respeitada, precisa ser
valorizada primeiro pelos próprios amazônidas, né? Mais do que é do Pará ou é do Amazonas, a gente precisa fortalecer uma marca da região. O poder público ele vai se mobilizar na medida que a sociedade civil esteja organizada, pressionando, monitorando, né? E primeiro, então, engajamento efetivo de organizações privadas e públicas. E estamos falando também de organizações empresariais, associações, sindicatos, movimentos. É um conjunto, é uma rede de atores sociais e da sociedade civil que passam a pressionar e cobrar e trabalhar junto com o governo nesse sentido, com as diferentes formas de governo nesse sentido, né? E isso, somente assim, né, com diferentes atores, que nós vamos conseguir construir, fazer uma construção coletiva desse projeto amazônico de longo prazo. Não apenas um governo que sai com uma proposta que no máximo dura 4 anos, quando dura, né? E não houve até hoje nenhum projeto amazônico, não ser para destruição, né? Como foi o caso do governo militar e muitos dos projetos apresentados. Nenhum estruturado e preocupado em ouvir a sociedade civil na sua integridade, né? E essa rede precisa ter uma capacidade de pressionar e monitorar o poder público. Nós temos uma falha muito grande de que o poder público, principalmente os cargos eletivos, seja no legislativo ou no executivo, são eleitos em cima de uma plataforma ou de ideias, enfim, de pessoas, mas poucos são acompanhados ao longo do tempo. Então, mais do que plataformas de exigências para candidatos, é preciso desse monitoramento, e é isso que vai fazer a diferença. E, obviamente, a sociedade tem que participar desse processo, numa situação de comunicação aberta, interativa, e é por aí. Tem alguns caminhos bem, ainda muito simples e ainda iniciais, como foi o caso do Fórum Amazônia Sustentável por alguns anos, né? E que hoje se pensa retomá-lo. O Pacto Amazônico foi uma criação em 78, ainda na ditadura militar, mas com um olhar militar estratégico, para que os países amazônicos se unissem. Ele até hoje não decolou, não pegou, vamos dizer assim, porque não há uma vontade efetiva, né, de pensar a Amazônia como um todo. Então, essa vontade tem que vir da sociedade civil, pressionando os governos, e tem que a sociedade civil assumir esse processo. Sem o comando e controle da grilagem, garimpo, pecuária, que é coisa de polícia, né? Nós não vamos avançar em nada. Então, há um processo de limpeza aí no sentido de legalização, né? Se a gente não for pelo caminho da formalidade, e a economia da Amazônia é a economia mais informal do país. Belém provavelmente seja a cidade mais informal entre as metrópoles brasileiras. O mundo, o universo ribeirinho, se fosse formalizado e formalizado de uma forma respeitosa, participativa, inclusiva, ele geraria muito mais recursos, não só para as pessoas que ali estão, mas para o Estado, para o município, enfim. Então essa formalização é algo que a gente tem que vir em paralelo ao comando e controle, que não basta lá fechar um garimpo e aquelas pessoas sem opções, elas buscarão outras formas, provavelmente ilegais, de geração de renda. A educação para a sustentabilidade nunca foi proposta de Estado, né? Isso a gente precisa trabalhar a partir da valorização da cultura, dos povos originários, do patrimônio natural, e inclusive da interpretação da legislação, da Constituição, das leis ambientais, para que haja essa educação para a sustentabilidade, que é muito mais que educação ambiental, a educação ambiental é parte desse processo. E a gente precisa discutir o que é ser amazônida. Faz sentido isso? Defender a região, se sentir como pertencente à região, porque as pessoas pertencem ao estado do Pará, ao Marajó, regiões mais tradicionais, ao Amazonas, ao Roraima, mas poucos se apresentam, né, e se sentem amazônidas, e é essa a questão. Esse projeto para a Amazônia existe, faz sentido, nós devemos ir adiante nesse processo, né? E claro, a bioeconomia é a grande solução, porque existe um patrimônio genético, existe um patrimônio de serviços ambientais, existe uma capacidade científica e tecnológica de transformar áreas degradadas, como aqui o caso, numa área de recuperação e de produção, e a partir de espécies locais, espécies tropicais adaptadas, e daí por diante. Claro que incluindo os povos tradicionais e transformando a agricultura familiar, que é onde há a maior exclusão hoje no país e na Amazônia em particular,
né, e num agroextrativismo produtivo e conectado ao mercado, formalmente estruturado. E uma Amazônia que valoriza o seu patrimônio natural, que valoriza o seu patrimônio étnico e cultural. Aqui, voltando ao assunto dos serviços ambientais, nesse trabalho dos rios voadores, que os irmãos Nobre têm trabalhado, né? E com o apoio do casal Moss, né? Nós temos aqui uma foto da Marg Moss mostrando o serviço ambiental das chuvas. Eu acho que esse assunto não deve ficar apenas no universo das organizações sem fins lucrativos, da ciência, né, ou da imprensa. Né? Isso precisa ser absorvido pela sociedade, transformado em legislação e remunerado, né, por isso. Se a gente tem formas de remunerar compensações por exportação ou por desastres, por que não remunerar um serviço tão importante como esse? Então essa é uma questão que deve ser o início dessa conversa, que provavelmente vai unir os atores amazônicos nessa discussão. Né? E a gente tem que fortalecer a base, né? Eu gosto de chamar, e é um termo em inglês muito feliz, que são as grassroots organizations, que são as organizações de raiz, de base local, né? Sem essas organizações fortalecidas, em todos os segmentos da sociedade, seja a associação de dirigentes lojistas local, seja o que for, de setores econômicos ou culturais ou de moradores, nós temos que ter essa sociedade fortalecida formalmente, né, grupos formais e informais, movimentos também, mas que esses grupos tenham voz, tenham capacidade de ação, né, e que possam assumir esse grande compromisso de serem os guardiões do patrimônio. Né. É muito fácil a gente chamar a entidade pública federal para ir lá defender uma região, mas há baixíssimo esforço para que isso seja resolvido no contexto local, que haja os guardiões locais. Eu acho que é impossível que o poder público federal ou mesmo estadual seja capaz de assumir esse papel. Ele pode assumir de apoiador, mas se a sociedade, a comunidade local não fizer esse trabalho de guardião, nós não vamos conseguir avançar. Por isso a importância do fortalecimento dos grupos locais de raiz, né? E nós temos que também monitorar as externalidades positivas, ou seja, os ganhos que a gente tem com o processo de desenvolvimento econômico, com a introdução de formas de agricultura, de pesca, do que for, né, de atividades minerais, não importa, de atividades de serviços urbanas, o que for, a questão da comunicação virtual gera um conjunto de externalidades positivas enorme, que precisa ser valorizada e transformada em recursos, né, para que haja esse processo. E, obviamente, premiar por isso, né? Para que haja referências. Hoje as referências, os modelos de quem é bem sucedido na Amazônia são modelos de destruidores. É o modelo do garimpeiro, é o modelo do pecuarista, que para chegar àquele ponto de riqueza material, ele teve que destruir e continua o processo de destruição, um ambiente que pertence a todos, não pertence a ele, e daí por diante. Então, nós temos que ter modelos de sucesso baseados na sustentabilidade e a sociedade criar uma cultura de que esses são os verdadeiros bem-sucedidos, os verdadeiros heróis econômicos ou culturais, o que seja, e não aqueles que se baseiam na destruição, no alto impacto socioambiental. Enquadramento do setor público, que precisa trabalhar para esse processo, né? Não há dúvida que sem isso nós não vamos avançar. Nesse sentido ainda, somente com o fortalecimento das organizações de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, o que não tem ocorrido, pelo contrário, esse vem num processo de sucateamento, de não reposição de quem se aposenta, de falta de verbas, de falta de continuidade de longo prazo, né? E, claro, criar centros de formação educacional para a sustentabilidade, iniciando lá no campo, nas escolas familiares rurais, nos institutos de tecnologia federais ou estaduais que sejam, enfim, na base da educação e não apenas num processo elitista, né? Para que isso tenha condições para quem está nos pequenos municípios, não apenas nas capitais, né?
e a gente compartilhar essas informações, né? É preciso que a sociedade civil consiga ler esse processo, consiga interpretar e propor e participar, senão fica muito difícil. E como a gente financia esse projeto, né? Primeiro com a própria apreensão judicial dos bens desses detratores, desses destruidores, né? E que essa punição econômica com certeza inviabiliza essa atividade a longo prazo, né? Então arrecadar os bois, a madeira, os maquinários, o que for, as contas bancárias, isso através do sistema judiciário e da legislação, isso na verdade realmente fará diferença, inclusive porá recursos para aquele financiando projetos de recuperação, de restauração e de desenvolvimento efetivo a partir do que nós comentamos agora. E para isso a criação de fundos e a criação de acordos pode ser um bom caminho, né? E na mesma maneira, punir, por exemplo, como a gente falou, a pecuária extensiva, a partir do não uso de um recurso que é público, né? Ou da destruição daquele córrego, da água, do que for, né? E premiar, por outro lado, as atividades sustentáveis, né? Separar o bom empresário do mau empresário e daí por diante. Há uma punição de alguns setores de forma geral e há um esquecimento de setores que são altamente destrutivos, como os garimpeiros, os pecuaristas. Claro que há bons pecuaristas, mas quem são os bons pecuaristas intensivos? Eles precisam ser destacados, precisam ser valorizados, premiados, e a sociedade compreender esses códigos, esses critérios, né? Então, temos uma lição de casa enorme nesse processo, né? E, por fim, trabalhando no terceiro setor, eu percebo que há poucos estímulos para as pessoas doarem, participarem, se envolverem, né? E criar mecanismos como isso em outros países já está bastante resolvido, inclusive países pobres, não apenas países ricos, né? Aí para tudo isso, para funcionar, e tem algumas atividades pilares, né? O que precisa ser evitado como princípio? Desmatamento e queimadas, exposição do solo diretamente ao sol e às chuvas e às intempéries, aos ventos, o que seja, a destruição dos cursos d'água, as novas vias de acesso e fora de qualquer área de conservação. Parece simples tudo isso, parece tão óbvio, mas isso não é o que está acontecendo, não vem acontecendo de forma generalizada, pela iniciativa privada, localmente, pelos poder público. E atividades ilegais, como pecuária extensiva, agricultura anual em mais de 100 hectares, garimpo e tráfico de animais, precisam ser caracterizadas como tal, como atividades ilegais. Voltando aqui ao mapa, um belíssimo mapa elaborado pelo André Braga Junqueira, para esse artigo junto com Charles Clement, né? Nós temos todo esse conhecimento que foi desenvolvido ao longo de muitos, dezenas de séculos, né? De que foi desenvolvida a batata doce na Amazônia, o cacau, diversas frutas, né? O cupuaçu, o guaraná, e isso precisa ter um valor para a sociedade tem que valorizar, né? A gente sabe como é valorizado, por exemplo, o bacuri, mas por que depois da Embrapa realizar essa maneira de encontrar maneiras técnicas e possíveis da agricultura familiar conseguir plantar, por que a gente não tem programas disso? Porque falta apoio do poder público, falta uma atividade de assistência técnica rural de longo prazo. E isso pode ser realmente transformador, especialmente para essas espécies permanentes, né, que não expõem o solo a todas as intempéries, né? Ou seja, se a gente dividisse, se a gente tivesse setores prioritários, talvez essa seja uma lista. Claro que essa lista precisa ser aprimorada, mas aqui nós temos algo que mais ou menos vem da literatura, vem das políticas de pressão da sociedade civil, da academia, que a gente poderia resumir em 6 grandes áreas, né? Serviços ambientais, na manutenção do serviço e cobrar por isso. O manejo florestal, não apenas das florestas nativas, mas para a produção de produtos madeireiros, a madeira e não madeireiros. Nós sabemos a confusão que está no setor madeireiro e que não há políticas públicas estruturadas, né? Uma agricultura baseada em agricultura permanente, sistemas agroflorestais, uma pecuária que só faz sentido só intensiva e dentro do sistema agroflorestal. E nós estamos, no fundo, no Brasil, a terra das palmeiras, né? Então, inclusive palmeiras exóticas como
o dendê, a palma, podem ser um grande fornecedor de óleo alimentar e é o principal óleo alimentar hoje do mundo. Ele não precisa produzir a destruição que produziu no Sudeste Asiático, está produzindo inclusive em outros países mesmo da América, né? Ele pode ser integrado em sistemas agroflorestais ou em monoculturas de forma pensada, estruturada. Então pensar isso como estratégia para a segurança alimentar, para a exportação, e há caminhos para isso, há informação suficiente. Florestas plantadas, não apenas pensar em que é necessário eucalipto, pinos, o que seja, mas as florestas a partir de espécies locais, as florestas em termos de sistemas agroflorestais, a junção de floresta e pecuária, floresta e agricultura, há muitos caminhos aí. A mineração, e nós dependemos, quase tudo vem de alguma fonte mineral, né? Ela precisa ser entendida no seu contexto e não apenas uma visualização de que ela tem externalidades exclusivamente negativas. Ela pode ser um gerador de renda para todos esses outros processos, na medida que ela também não permita, como a gente colocou anteriormente, o acesso facilitado a áreas, terras indígenas, outras áreas de conservação. Na maior parte das vezes, em relação à mineração, o problema não é o sítio da mineração, mas o acesso que passa a uma região que está indefesa, passa a ter e se sujeitar a grilagem, a roubo de madeira, a garimpo e daí por diante. Nós já comentamos a importância da gastronomia e o turismo na Amazônia praticamente não é desenvolvido, não é estruturado, não é pensado a longo prazo. Tudo que se fez até agora é muito pouco. Não há um valor realmente nisso, apesar da vontade, do interesse, da boa receptividade na região, mas o turismo não acontece, ele não existe praticamente, né? E a questão da energia, pensar as outras formas sustentáveis, né? Não apenas hoje o modelo é baseado em combustíveis fósseis e grandes hidrelétricas, né? E esse modelo vem sendo questionado, mas não tem sido trabalhado oportunidades complementares, alternativas, então tem muito campo de trabalho aí. Então, como a gente vê, um projeto para a Amazônia, ele precisa ser, na minha visão, ele precisa ser pensado pela sociedade civil organizada e pela academia, e forçando o poder público a pensar nisso, né? Porque o poder público é sempre temporário, né? Claro que há funcionários de longo prazo, mas a gente precisa, as políticas que comandam são temporárias e elas precisam se tornar mais permanentes. Essa falta de permanência talvez seja o mesmo princípio que na colônia existia, quando os governadores vinham para ficar 2 anos e roubavam mais do que podia, né, para depois terem uma vida tranquila. Não quer dizer que esse processo seguiu adiante, mas esse princípio de trabalhar o curto prazo, ele precisa ser quebrado. Essa é a grande questão, o grande desafio. Aliás, nós tivemos mais tempo da Amazônia, né, sob o tacão da colônia do que os outros processos imperiais e republicanos. É uma república muito jovem, e se a gente for olhar em termos do tempo de democracia que a gente tem na Amazônia, isso, mesmo nos últimos 500 anos, significa menos de 10% da história da Amazônia, muito menos, na verdade, foi de período democrático. E para a gente ter um projeto para a Amazônia, há que ser num período democrático, onde a gente é possível discutir essas questões. Por fim, então, algumas obras de referência. Eu acho que tem, na bibliografia, como nós vamos ver na aula 15, isso tem que estar, na verdade, percolado nas diferentes bibliografias das aulas, né? Mas aqui eu coloquei algumas leituras mais recentes, né? E também alguns artigos. Eu acho muito importante a ideia do Cristóvão Buarque, que sempre trabalhou com educação, de que nós temos que amazonizar o mundo, né? Quer dizer, não apenas absorver, mas levar questões. Então é uma pequena matéria da imprensa, mas que ele expõe essa questão. E volto aí ao Charles Clement, o Pardini discute o que é a floresta com sujeito, o Carlos Nobre, que é um pesquisador ativo no INPE, preocupado não apenas com as mudanças climáticas, mas qual é a proposta, né? Então ele tem um projeto junto com seus colegas, chama Amazônia 4.0. Então tem surgido algumas propostas como essa que são muito importantes para o debate, né? E nenhuma delas vai resolver a questão, e eu também não estou propondo aqui uma proposta, mas que haja um projeto
conjunto de nação de longo prazo, de 20 anos, 30 anos, 50 anos, para que a gente supere essa fase em que nós mesmos nos colocamos ao votar nesses atores do poder público que estão na gestão pública. E então, nesse sentido, eu deixo aqui vocês e agradeço, e vamos então para a aula 14, atores no cenário amazônico, na próxima aula. Muito obrigado.